é o ex-presidente da OAB, né? O Erivelton Filete, que está aqui conosco para falar sobre essa surpresa para muitos, né? E ele assume definitivamente uma cadeira no Legislativo Tubaronense. Bom dia, Erivelton, tudo bem? Bom dia, Niltinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hiper. É sempre um prazer estar aqui, já vim várias vezes e cada vez que eu venho fico mais honrado e mais feliz. Te pegou de surpresa também essa decisão do Thiago Zabotti, ô Veto? Me pegou de surpresa também, até porque eu tenho acompanhado os vereadores nas suas redes sociais, tenho acompanhado o trabalho deles e tenho visto, e o Thiago vinha, na minha opinião, de um modo bastante satisfatório, fazendo o papel dele, buscando, indo atrás da comunidade. Então eu fiquei realmente surpreso, né? Ele conversou comigo, foi ontem, e me disse, olha, eu tô tomando essa decisão, me chamou, acompanhei ontem a sessão da Câmara, a convite dele, inclusive, achei muito legal. Eu e o Thiago fomos candidatos juntos pelo PSL em 2020, né? Por pouco não elegemos 3 candidatos, mas elegeram-se 2, o Fabiano do Sertão, o Thiago, e eu fiquei primeiro suplente. Então, realmente foi algo, foi uma surpresa. Para mim também foi uma surpresa. Tu já teve a oportunidade de assumir um período na Câmara? Não assumi nenhuma vez. Houve algumas oportunidades, mas eu à época achei que era mais interessante não assumir, porque era pouco tempo, era um período muito curto. Eu achei que seria mais interessante eu continuar fazendo o que eu faço. É uma época que foi bastante agitada para ti, né? Não só no campo político, porque tu teve um cargo estratégico, né? Tu assumiu um cargo estratégico na OAB, na CAASC, é isso? Ou tá ainda dentro desse cargo? Como é que é? Porque eu li alguma coisa hoje eu sou diretor tesoureiro da CAASC, da Delícia, Caixa de hein? Assistência. Delícia, hein? Ótimo. Maravilha. Essa advogada tem uma dinheirada para tu todo mundo cuidar. só diz assim, esse é o cara do dinheiro, mas mas eu sou diretor tesoureiro da CAASC, eleito da CAASC estadual, né, desde 2022. A gente teve a eleição em 2021. E de lá para cá também venho fazendo esse papel que é bastante interessante. É uma liderança dentro da OAB, no cenário estadual, em que nós temos um representante na nossa cidade e na nossa região. Isso é muito importante. Veto, desculpa te chamar de Veto, por favor. doutor Erivelton, né, porque a gente tem intimidade suficiente, mas o bom jornalismo, e ainda mais que eu tô sendo assistido pela melhor professora de jornalismo do sul do mundo, a professora Heloísa Junklaus, e eu chamando o entrevistado pelo apelido, ela vai me dar um puxão de orelha aqui, mas é porque às vezes a intimidade fala mais alto, professora, desculpa. Mas, o doutor Erivelton, olha só, eu queria, hoje existe, puxar um pouquinho o assunto que eu terminei no último bloco, existe um movimento dentro da OAB em relação aos posicionamentos políticos, né, que a gente já tá mais que evidente disso, do nosso Supremo Tribunal Federal. Algo que ficou muito marcado nessa nossa gestão foi a questão da neutralidade. A gestão anterior da OAB Nacional, né, da OAB do Conselho Federal, ela tinha um viés ideológico em que o nosso representante que lá estava se aproveitava da situação. Santa Cruz, né? Santa Cruz, exatamente, para poder não impor, porque lá não se impõe nada, porque a briga é grande lá, mas para fazer a divulgação desses ideais dele, né? Eu, que sou um pouco mais, a minha ideologia é diferente da dele, também ficava muito apreensivo, mas era o representante que tínhamos lá, a gente tinha que respeitar, muito embora a gente possa sempre dar a nossa opinião contrária, que foi o que eu sempre fiz. Então, na gestão atual agora, que é do Beto Simonetti, e que tem como vice-presidente o nosso querido Rafael Horn, aqui de Santa Catarina, né? Aqui de Santa Catarina, foi presidente da nossa seccional. Ela tem esse compromisso com a neutralidade, porque assim, nós temos, eu particularmente entendo que o STF tem passado da conta em muitas de suas decisões, né, em muitas situações. Muitas situações não são verdadeiras do modo como são contadas, mas a grande maioria é. E eu entendo que, assim, como tu falasses ainda há pouco, eu vinha te ouvindo para cá, e assim, tratar alguns cidadãos como bandidos
e tratar bandidos como cidadãos. Isso me incomoda muito, né? Porque a gente sabe que tem, como advogado, a gente tem que defender sempre o interesse do nosso cliente, né? Às vezes as pessoas me perguntam, o advogado não tem que ser imparcial. Não, muito pelo contrário, o advogado ele tem que ser parcial, tem que ser parcial, porque exatamente. ele tem que defender um ponto de vista, né? O Ministério Público tem que ser imparcial, a magistratura tem que ser imparcial. E não vai conseguir ainda, né? assim. E ainda vai chegar no fim das contas, eles vão ter que tomar um rumo. Eu tinha um grande professor que dizia que ninguém nesse mundo é imparcial. Exatamente. Eu também no jornalismo, né? Eu também tive professor falando isso. Porque não tem como, né? Não tem como. Mas a pessoa tem que se limitar e saber que tem o que pode, o que não pode ser falado, até para tentar ser o mais imparcial possível. Mas é complicado, né? Que as decisões elas estão sendo estão passando por cima da Constituição na questão da prisão, né? E apreensão e ações contra deputados, sem autorização da presidência da casa. É a questão desses envolvidos 8 de janeiro, 17 anos de prisão. Por mais que os caras tenham cometido qualquer tipo de depredação, que muitos ali não cometeram, né? Tem alguns que nem estavam lá e estão sendo condenados. A gente vê que é um negócio meio político, né? Não, infelizmente o que eu vou dizer é triste, não deveria estar dizendo isso, mas não está sendo meio político, está sendo bem político, né? Então isso atrapalha muito porque a gente não tem mais segurança, né? A gente não consegue mais saber, né, no mundo jurídico, os processos, tem processo que prende primeiro, depois vamos ver o que está acontecendo. E tu não acha que essa questão isso não acaba influenciando na primeira e na segunda instância? Porque assim, a percepção de que a justiça não funciona, ela cresce cada vez mais no Brasil por decisões como essa lá de cima, né? Tu não sente como advogado, né, uma incomodação dessas duas instâncias em relação a esses posicionamentos? Dizer que não há influência é o que nós acabamos de dizer agora. Não acontece, é impossível. Tem sim alguma influência, infelizmente, né? Mas assim, eu hoje, se pudesse, eu confiaria muito. Se pudesse opinar, eu confio muito mais no primeiro e no segundo grau do que nos outros, certo? Assim, sem dúvida nenhuma. Porque o porque o STF é indicação política. O nosso STF é político e o nosso STF tem lá 3 ex-advogados indicados que foram advogados de um partido e um deles foi advogado do Lula, a gente sabe disso, né? E um deles sem notório saber jurídico, né? O Dias Toffoli nem passou... Não passou nos concursos para magistratura, então mas assim, o critério é outro, mas assim, Dias Toffoli e Zanin, eu particularmente... voto 10 vezes no Zanin, não voto nenhuma no Dias Toffoli. Sim. Certo? Isso é uma escolha minha, é uma percepção minha. Mas assim, na verdade não votaria nenhum dos dois. Eu acho que o critério, ele é político, mas ele tem que ser usado com mais sensatez, porque nomear o meu advogado pode não ser ilegal, mas vamos combinar que não é moral, e para todas aquelas pessoas que estão no mundo real, né, fora daquela bolha deles, isso pega muito, muito mal mesmo. E tem que limitar, né? Não pode uma geração inteira ficar à mercê. Eu tinha 10 anos quando o Gilmar Mendes assumiu, eu tô com 40. O Gilmar Mendes ficou a minha geração inteira, ele ficou como ministro do STF. Não pode um ministro do STF ficar uma geração inteira. Não tem nem justificativa para isso. Eu já apanhei muito, porque a minha ideia nesse sentido é de que todos esses cargos que vêm por indicação, eles não podem se perpetuar. Ainda mais no STF, porque o objetivo do STF de ter essas nomeações é oxigenar, é mudar, é fazer com que as ideias evoluam. Como é que um cara que vai ficar lá 35 anos, 40 anos, vai conseguir oxigenar? Arivelton está dizendo que não é possível? Não, gente, eu não estou dizendo que não é possível, mas sejamos realistas, né? Vamos parar de tampar o sol com a peneira. E tem um negócio que eu até acho... Eu custo a concordar, mas dessa vez eu concordei com Lula. Eu acho que o ministro do STF ganha pouco. Eu acho que ele ganha pouco. Porém, num país sério, não poderiam ter tantos conflitos de interesse
como acontece no Brasil. Você tem aqui o caso da esposa do Toffoli, que atua num caso, né, de uma empresa que meteu a mão em bilhões de reais, e o Toffoli simplesmente foi lá e anulou a multa. Não, e não se tenta mais nem esconder. Não. Isso é o que mais o Gilmar Mendes, todo mundo sabe que tem uma instituição, que muitos dizem que é uma instituição seríssima, tal e tal, que recebe o patrocínio de bancos privados como o Bradesco, e o Gilmar Mendes atua em casos do Bradesco, em vários processos que rolam lá no STF. Então, assim, eu acho que ganha pouco. Mas deveria haver um dispositivo, né, uma ferramenta para dizer, não é questão, tu não pode ser, tu não pode atuar nesse caso, porque tu tens um interesse direto nisso, né? Na verdade existe, isso já existe nos nossos códigos, todos eles têm essa limitação, que a gente trata de competência, as impossibilidades, os impedimentos. Isso já existe, é que infelizmente isso não é respeitado, né? O Dias Toffoli decidir algo em que a sua esposa é advogada de defesa, e tu vai ver filho. No mínimo, na pior das hipóteses, para ser muito otimista, e eu sou bem otimista, é estranho, no mínimo estranho. Estranho, bem estranho, não, mas é picaretagem mesmo, eu digo isso, é picaretagem e das brabas. Bom, vamos dar um pouquinho de assunto, até porque a nossa pauta não era essa, eu queria falar com o Veto, é claro, dessa possibilidade. Tem um pessoal aqui já mandando um abraço, o Marcos Nicoladelli, advogado. Opa, também, forte abraço, Marquinho. Amigo Erivelton Filete, desejo sucesso na Câmara. Tá feliz, né, Marcos? Super campeão em cima, chupa Palmeiras. Um abraço aqui. São Paulino. O advogado Henrique Uliano Comé. Eu acho que é palmeirense o Henrique, não é? Acho que é palmeirense, então chupa também, Henrique. Erivelton, homem íntegro e honesto, uma honra ter sido seu aluno. O Jailson, né, nosso companheiro aqui de Hora Hiper, tá dizendo, vi que o Erivelton vai ser entrevistado, ele é gente boa demais, tô aqui acompanhando. Doguinha, todo o pessoal da CEF, Centro de Excelência de Futebol e Futsal, também aqui na nossa audiência. Tens aí... O Marquinho Nicoladelli, inclusive, é um grande amigo, foi aluno, se transformou em amigo, e hoje a gente é colega e amigo, né? O Jailson também está sempre com a gente, o outro, o Liano também ali todos foram meus... O Liano é da casa aqui, o que tem o Liano é parente do seu Elídio, então manda aqui no processo. Todos foram meus alunos e eu me lembro de cada um deles, e isso é importante para mim. E é ruim, né? Sabe que é ruim, porque aí vai denunciando a idade. Mas é útil. Não, é que eles se formaram tudo novinho, é por isso. Estão perguntando da Danúbio, perguntando se tu é parente do Dudu. De longe. Mas bem longe. De longe. O Veto, ele é bom, de surf, de judô, de surf, boa. Cantar é só com o Dudu, com o parente dele de longe de Armazém. O que fazer em 10 meses de mandato, doutor Erivelton Filete? Dá pra fazer alguma coisa nessa engronha? Dá sim, a gente vai fazer, porque a gente tem várias ideias, a gente já tá... ontem conversei com o Henrique, que é o chefe de gabinete, era o chefe de gabinete do Thiago, vai continuar conosco. Então a gente tem bastante ideias, a gente tem bastante o que trabalhar, tem bastante o que fiscalizar. Então a gente quer olhar realmente com carinho para nesses 10 meses, né, a gente poder ficar de bem com toda a sociedade que nos elegeu. Foram 709 votos. Esses 709 votos eu sempre agradeço, né? Ontem, inclusive, estava acompanhando a sessão na Câmara e já tinha uma notícia dizendo, eu nem sabia ainda o que ia acontecer, e já tinha gente ali postando a notícia, e já a gente agradecendo, e eu agradeço todos de volta, porque é só com o voto e a confiança dessas pessoas, e até pessoas que não votaram, mas que ajudaram. Todos têm os seus amigos, os seus candidatos, mas mesmo assim a gente tá aqui e acha que em 10 meses dá para fazer bastante coisa. Sabe assim. Que poderia ser 11, né? Se não tivesse esse recesso absurdo da Câmara de Vereadores de 2 meses. Parou no começo de dezembro e tá voltando agora começo de fevereiro. Tem que acabar com isso, né, Erivelton? Tudo que é demais, eu
fico receoso, né? Porque, assim, realmente, eu acho que a Câmara, de repente, já poderia estar trabalhando, né? É uma questão de regimento interno, é uma questão, eles não estão nada fora da lei, estão bem dentro do que é permitido, mas eu acho que a gente já poderia, né, em vez de 2 meses, ter aí 1 mês. Eu não tenho ainda, Nilton, experiência do trabalho para saber, né? Para poder te dizer com firmeza, assim, não, tem que acabar. Mas são sessões semanais, né? Então eu acredito que seja assim, possível, né? É que assim, ó, vamos lá. O grande problema da política no Brasil é tentar utilizar algumas brechinhas em regras, em normas, em leis a seu favor. Quando a gente fala que o vereador recebe um salário de tantos mil, muitos não é salário, é subsídio. Não é essa, porque o nosso trabalho não é aquele. O nosso trabalho é fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aí, para receber as benesses de um trabalhador, aí recebe o 13º, recebe. Aí férias de 2 meses, recebe 2 meses, recebe. Para receber as benesses, tudo certo. Aí eu sou trabalhador. Para não para justificar o injustificável, não, aí eu não sou. Então, quer dizer, tem que acabar com esse negócio do processo político. Os vereadores, é bem verdade, acabam sofrendo mais porque estão aqui na ponta, né? O cidadão vai cobrar aqui na ponta, mas não pode, gente. Olha, eu vou falar isso pra ti, velho, porque eu sou um cara que acompanho muito o portal da transparência de todos os municípios, câmaras, etc. Não pode as 18 câmaras da Murel custarem, em 4 anos, 180 milhões de reais. Na boa, não pode. É dinheiro jogado fora. Para uma sessão por semana, mas tem um trabalho nas comunidades, tal. Olha, eu até acho, eu não sei se contigo acaba acontecendo isso também, mas tu como advogado, tu pode continuar exercendo a função sendo vereador? Posso, eu tenho. Que são 2 situações, né? Nós temos uma situação que chama impedimento, sim, que é a proibição parcial para o exercício da advocacia, que é que eu como vereador a partir de agora vou ter. Eu não posso advogar contra os entes públicos, sim, de modo geral. E existe ainda... Só se fosse o Toffoli, né? Não, aí sim. E existe também a incompatibilidade. A incompatibilidade é a proibição total para o exercício da advocacia. O prefeito não pode, o vice-prefeito não pode, os membros da mesa da Câmara também não podem. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o ex-vice-prefeito, o Caio Tokarski, e a gente tava discutindo esse negócio de aumento de salário. Ele falou, cara, eu sou político, eu como vice-prefeito não posso exercer a minha função, então eu deixo de ter um rendimento. Aí nesses casos o cara até acaba ficando os chefes do executivo, prefeito, governador e presidente, e os seus substitutos legais, que são os vices, estão proibidos de advogar nesse período, assim como o presidente e os membros da mesa do legislativo. E tu não entra na mesa? Não, eu não estou na mesa, né? Eu na verdade vou assumir como vereador. E como vereador apenas eu posso advogar, mas não posso advogar contra as pessoas jurídicas de direito público. Show de bola, 8h25. Vou chamar um break, na sequência tem mais bate-papo aqui. O Júnior Delfino de Jaguaruna tá dizendo bom dia, nobre. Compartilhando conteúdo. Hora Hiper. Voltamos, 8h30, 8h30 no nosso Digital Hiper. Eu quero lembrar, você não se inscreveu, se inscreva, meu irmão, se inscreva no nosso canal Hora Hiper. Nós vamos sortear depois do carnaval uma JBL originalzinha, não é Xing Ling, tá? Aquela pode molhar, a bateria dura o resto do mundo. Para você que é inscrito no nosso canal Hora Hiper, só pros inscritos, tá certo? Então se inscreva, ative o sininho e seja um dos nossos. Doutor Erivelton Filete, pessoal, aqui muita gente participando, não vou conseguir dar todos os recados, mas a gente vai fazer o possível. Agora, a partir de agora, o cronograma, né, de trabalhos na Câmara permanece o mesmo. Qual vai ser o rito agora? Tu
Posse hoje à tarde, é isso? Eu tomo posse hoje à tarde, às 15h30, e depois a gente vai se inteirar, gabinete, ver qual é o ritmo de trabalho de quem já está lá. Eu conversei ontem já um pouco com o Henrique, que é o chefe de gabinete. Lilinho. Exatamente. O Lilinho, conhecido lá na Zofa como Lilinho, irmão do meme. Soube ontem Paulino. que o apelido dele era Lilinho. Mas é assim, a gente vai buscar ver e fazer um cronograma de trabalho. Realmente a gente tem várias ideias, quer colocar todas em prática. A gente sabe que às vezes nesses 10 meses não é possível, mas eu ainda acredito que 10 meses é tempo para a gente fazer bastante coisa. Talvez não para fazer tudo que a gente tinha programado quando foi candidato, mas dá para fazer bastante coisa em 10 meses. E tu vai vir pro choque esse ano de novo? Eu pretendo, eu quero ser candidato novamente, assim, mas vai depender de questão de partido, de lideranças e tudo mais, né? Mas assim, se eu tiver a oportunidade, até porque, Nilton, assim, eu vou poder ajudar agora como vereador, mas eu sinto que tenho uma dívida muito grande com o município de Tubarão, com as pessoas de Tubarão, com as pessoas da região, por conta de tudo que aconteceu comigo, e não é num ou dois lugares em que eu vou em que sempre encontro alguém: olha, professor, rezei por ti, ficamos. E isso eu me sinto na obrigação de tentar ajudar. Já sempre fui assim, mas eu me sinto... Antes eu fazia pelo simples prazer do voluntariado. Agora eu me sinto como um devedor da cidade, e eu acho que tem que fazer isso não só pelo voluntariado, mas... Então tu vem pro choque? Com certeza. Já tem partido definido? Não, ainda não. Essas questões ainda não tenho ainda definido. Sobre essa questão, tu não tens um perfil de um vereador... isso é questão de perfil de cada um, mas a minha percepção é que tu não tens um perfil de ficar falando de buraco de rua, de falar disso, de questões mais desse nosso dia a dia, né? Alguns vereadores atacam muito isso, né? Eu acho uma besteira, né? Um vereador que não tem autonomia para ligar, é só gastar estrutura da Câmara para resolver algo que poderia ser resolvido com uma ligação. Mas tem vereador que gosta de fazer lá o requerimento e botar nas redes sociais: pedir para tapar o buraco da rua tal. Eu acho uma perda de tempo. Afinal, vereador é um cargo eletivo, o secretário não, né? Se um secretário não atender um pedido de um vereador, é o secretário que tem que levar um pedala. Mas qual vai ser o teu perfil de trabalho na Câmara? Tu vai direcionar alguma área específica, já que, ao que me parece, o teu perfil não é muito desse... A gente sim sabe da importância do trabalho que os vereadores fazem, entende que alguns requerimentos são necessários, mas como tu disse, eu acho que a gente pode resolver às vezes com um telefonema, e o requerimento, na minha opinião, com relação a esses assuntos, ele é a última cartada, né? Ele é o último jeito assim que a gente tem de tentar, acho até que muitas vezes, não me interpretem mal, por favor, mas te chamar a atenção para aquele problema. Mas a gente tem várias ideias, a gente quer fiscalizar bastante. Eu tenho, ontem mesmo recebi um telefonema e fiz um contato com o presidente estadual do observatório. Acho que a gente tem muita coisa que a gente pode ajudar o município, e muita coisa que a gente pode ajudar, inclusive, a gestão. A gente está ali para dar ideias e para tentar realmente ver o que está acontecendo, porque ninguém, eu acredito, né, e no meu otimismo, que assim, ninguém está ali para errar. O pessoal está ali para fazer certo e para ser o melhor possível, para poder ser reconhecido pela população e dizer: esse fez isso bem, esse fez aquilo lá melhor ainda. Então eu acho que a gente pode realmente buscar tentar trazer a população para junto do poder legislativo, para que a gente ouça bastante as ideias, ouça bastante aquilo que é necessário, ouça bastante aquilo que é possível, e pretendo sempre estar de portas abertas e fazer tudo aquilo que for possível para ajudar os cidadãos de Tubarão. Show de bola, 8h36. Quero agradecer demais aqui o Dr. Erivelton Filete, né? Ele que assume hoje à tarde, tu assume a tua posse. Isso, hoje às 15h30. Show de bola. Então aí, Tubarão, ontem que também teve a posse, né, mas aí como suplente, o vereador Xandão,
né? O Xandão acho que assumiu Eu ontem. acho, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas assim, eu acho que ontem ele já havia assumido, eu acho que ontem foi a primeira sessão dele. A primeira sessão dele. Acredito que tenha sido isso, o vereador Xandão, me perdoa se eu estiver enganado. Eu não tô lembrado quem foi. O Fabiano Sertão que... Não, Fabiano Sertão estava ontem na Eu não sei, alguém sessão, se né? licenciou e o Xandão assumiu, né? Então, esse cargo por mais um tempo, ele que estava num cargo dentro da saúde, não sei qual. Mas enfim, então, tá dado o recado aqui. Doutor Erivelton Filete, torço pelo teu trabalho, eu acho, assim, alguns nomes que eu achei que iam engrandecer o parlamento baronense acabaram decepcionando bastante, e a prova disso tudo foi Tubarão sair nas páginas policiais, né, do ano passado por supostos esquemas de corrupção, e eu espero sinceramente que tu utilize toda a gama, né, todas as ferramentas que tu tem à disposição, toda a tua sabedoria, todo o teu conhecimento em prol da população tubaronense, né, porque nós estamos precisando, para a nossa autoestima, ter políticos que façam valer a pena aquilo que nós pagamos. Hoje nós temos um legislativo tubaronense que custou em 2023 absurdos 12 milhões de reais, né? Um parlamento que é desacreditado pela população, a população sequer vai mais porque já não dá mais bola, né? E eu espero que tu mude um pouquinho essa realidade dentro daquilo tudo que tu representa para a sociedade, e torço de coração para que tu faça um bom trabalho.